uma das melhores obras inspiradas em Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu estou falando de Shurato. Shurato. E hoje a gente vai relembrar vários fatos e personagens do anime Shurato. Shurato começou a ser publicado no Japão como um mangá em 1988, porém ele só virou anime em 1989. Ele teve um total de 38 episódios e mais 6 OVAs. Apesar de ter sido lançado em 1989 no Japão, ele só veio para o Brasil em 1996, exibido pela extinta TV Manchete. Shurato, de segunda a quinta, 7 da noite. Vale destacar que em todos os países que o Shurato passou, inclusive aqui no Brasil, todas as vezes ele na verdade pegou carona no sucesso que Cavaleiros do Zodíaco estava fazendo naquele país. Inclusive isso aconteceu no Japão. Vale destacar que é a mesma ideia, personagens que usam armaduras, eles têm ali um poder místico que eles têm que queimar para poder utilizar os seus golpes, existe uma mitologia, então ele é bem semelhante sim a Cavaleiros do Zodíaco. E para aqueles que querem defender, dizendo que Shurato não é uma cópia, que eles são bem diferentes e tudo mais, eu sinto dizer que sim, eles foram criados para serem uma cópia de Cavaleiros do Zodíaco e embarcar no sucesso. Na época em que Shurato e Samurai Warriors começaram a ser desenvolvidos, nós vamos falar de Samurai Warriors em outro vídeo, os Cavaleiros do Zodíaco estavam fazendo muito sucesso em 1986, desenvolvido pela Toei Animation e estava sendo exibido pela TV Asahi. Já Samurai Warriors começou a ser exibido apenas em 1988, feito pela Sunrise e exibido pela TV Nagoya. Já o Shurato só começou a ser exibido, como eu falei, em 1989, feito pela Tatsunoko e exibido pela TV Tóquio. Ou seja, o Shurato pegou a carona ali no sucesso que teve Cavaleiros do Zodíaco e Samurai Warriors. Mas ele construiu seu próprio universo, inclusive com uma obra bem fechada e que não deixou muitas brechas para continuação. Infelizmente, até hoje a gente não tem nenhuma menção de uma possível retorno aí da franquia. O Shurato e o Guy, na final de um torneio, acabam sendo teletransportados para o mundo celestial, que é uma adaptação do mundo dos deuses da mitologia hinduísta. Lá, Shurato descobre que é um dos 8 guardiões, um Hashibusho, que pode usar o Soma, que é a energia que dá poder dentro do universo de Shurato. Mas por algum motivo, o seu amigo Guy, que era bom e todo benevolente, está usando uma armadura negra e o ataca violentamente. Shurato, com a ajuda de Rakesh e Vishnu, ele acaba por vestir a sua armadura, que na verdade se chama Shakti, e começa a lutar com Guy, sempre tentando mais se defender do que o atacando. Ele acaba sendo salvo por Leiga, o Rei Karla, e é levado até Vishnu, a deusa da harmonia nesse mundo. Mas Vishnu vira pedra e antes que ele pudesse fazer algo, é acusado de ser o responsável por Indra, quem realmente a transformou em pedra. Mas Vishnu ainda consegue levar Shurato, agora o Rei Shura, Ryoga, o Rei Celestial, e Rakesh para fora do palácio. A trama da primeira parte é com Shurato e seus aliados tentando provar a inocência, indo salvar a Vishnu. Já na segunda fase do anime, Shurato e seus amigos têm que enfrentar a Tríade do Demônio e também Shiva e seu Soma Negro. Vishnu, a deusa da harmonia. É ela quem traz o Shurato e o Guy da Terra para o mundo celestial. Também temos a Rakesh, que é a sucessora de Vishnu, ajuda bastante os heróis e é apaixonada pelo Shurato. Ela também vive carregando ali o seu bichinho, que era o Mi. Shurato, o Rei Shura, tem o Shakti em forma de leão. Como protagonista, ele é o típico personagem resmungão, que está sempre aprendendo tudo em cima da hora, mas que é correto e sempre está do lado da justiça. Não mate Samantha não. Abilau Kensuaka, o poder de Shura! Ryoga, o Rei Celestial. No original ele é chamado de Rei Deva. Ele que tem o Shakti em forma de tigre, ele é um assessor particular de Vishnu e ele é um dos personagens mais coerentes da série. Além de tudo, ele também é o primeiro a ajudar o Shurato, afinal ele testemunha o que aconteceu com a Vishnu. Não mate Samanda Bodanan, Makakiaraya Souaka, Tigre de Aço Yoga. Ryoma, o Rei Dragão, que no original é chamado de Rei Ryu, que tem o Shakti em forma de dragão. Ele é o segundo a se juntar no time do Shurato, já que ele é um grande amigo do Ryoga e ele acaba acreditando no amigo. Não mate Samanda! Dragão de Fogo Ryuma! Leiga, o Rei Karla. No original ele era chamado de Rei Kurara.
E o seu Shakti tem forma de Garuda. Ele é muito vaidoso, esperto e brincalhão, além de ficar chavecando todas as meninas da série. No começo ele está contra o time do Shurato, mas após confirmar suas suspeitas, ele se junta ao time de Shurato e acaba se tornando uma peça muito importante para o time de Shurato vencer. Não mata Samantha Bodanan, Gyaka Salabab Kinan Sowaka, Benardente Karla! Dan, o Rei Riba, seu Shakti tem o formato de um rinoceronte. Por ser o mais violento e também o menos inteligente, ele acaba seguindo o Indra de uma forma cega e até o final ele nem sequer se questiona por que estava acontecendo tudo aquilo. Não mata Samantha Bodanan, Abilão Ken Sowaka! Destruidor! Quem é o Rei Dapa? Seu Shakti tem forma de búfalo. Ele que tem o soma mais desenvolvido entre os 8 guardiões. Ele luta contra o time do Shurato, mas no fim acaba acreditando no Leiga. Porém, já era tarde, ele foi ferido mortalmente e acaba morrendo. Não mate Samantha Bodanan, Vendali, roda da água cortante! Leng, a rainha Nala, ela tem o Shakti em forma de unicórnio e é a única guardiã. Por ser apaixonada pelo mestre Indra, ela acaba acreditando nele até o seu último suspiro. Mesmo ali tendo uma certa relação com Ryoga, ela não acredita nele e acaba morrendo na luta. Para fechar, temos o Gai, o Rei Yasha, com seu Shakti em forma de lobo. Ele que acaba chegando no mundo espiritual e sofre uma lavagem cerebral, e aí acaba se tornando um grande antagonista, sempre enfrentando o Shurato. Mais próximo lá do final, ele acaba se livrando disso, se torna um personagem bom, mas mesmo assim acaba morrendo. Ombasara Tamaku Kanyasha, espada do lobo diabólico! Além disso, nós temos mais 2 guardiões secretos, que é a Salas, a rainha Benzaiten, e Mayuri, o rei Usasama. Eles ajudam o Shurato em momentos importantes da trama, mas diferente de outros guardiões, eles não são revividos por Vishnu no final da primeira fase. Já do lado do mal, nós temos alguns personagens interessantes. Mestre Indra, que é um dos 12 imperadores de Asura. Ele é o imperador da luz e do trovão. Originalmente, ele é de Ashura. Aqui no Brasil, essa tradução acabou traduzindo para Asra. Ele é um devoto de Shiva, mas com seu soma negro dormindo dentro dele. Ele acaba se afeiçoando por Vishnu e começa a segui-la. Mas com a aproximação do Palácio da Transformação, o seu soma negro ativa e ele trai a Vishnu. Apesar de não usar nenhum Shakti, ele foi um adversário muito difícil para o Shurato e para o Ryoga. Também temos Hyla, imperador do solo, seu Shakti em forma de urso, e ele acaba sendo derrotado pelo Leiga. Antela e Santela, imperadores do sol e da lua, eles acabam sendo derrotados pelo Ryoga e também pelo Ryoma com a ajuda do Leiga. Kubila, imperador do fogo, que tem o Shakti em forma de caranguejo, acaba sendo derrotado pelo Shurato, até de uma forma meio zoada. Bikala, que é o imperador das trevas, ele não utiliza Shakti, porém é muito poderoso, e é ele que invoca os 10.000 soldados que ficam causando terror no mundo celestial. Ele é derrotado apenas pela formação Mandala, feita pelo Ryoma, Ryoga, Dan e Kenya. Mas os vilões mais interessantes era com certeza a tríade do demônio, que apareceu ali mais pro final do anime. Eles que eram guerreiros malignos e foram selados há mais de 10.000 anos e que acabaram sendo soltos pelo mestre Indra. Para começar, nós temos o Kundalini de Gundaryomyo, o Shakti em forma de serpente. Foi vencido pelo Shurato, Ryoga, Ryoma e Leiga, usando a formação Mandala com poder extra cedido pela Rakesh. Ela quase morreu nessa cena, na verdade. Trilo de Gozanzenmyo, a guerreira que manipula o espaço e o tempo. Ela quase venceu, na verdade, porque ela apagou as memórias do Shurato, mandando ele lá pra Terra. Mas como todo protagonista, sozinho ele conseguiu recuperar a memória e voltar para o mundo celestial, vencendo ela. E pra fechar, nós temos a Kalanata de Fudomiro. Ele que era o mais poderoso de todos. Ele tinha uma técnica que poderia recriar técnicas dos guerreiros de 10.000 anos atrás. Além disso, quando ele estava começando a passar um pouco de raiva, ele consegue juntar os Shaktis com seus 2 companheiros, tornando-se muito mais poderoso. Porém, como todo personagem poderoso, ele tem um ponto fraco. E o Ryoma descobre isso e acaba vencendo ele com um ataque suicida e ambos morrem. São 2 temporadas, com 2 músicas de abertura e 2 músicas de encerramento no original. Keep on shining, shining, keep on shining,
Mas no Brasil, apenas a primeira temporada, ou seja, uma música de abertura e uma música de encerramento foram traduzidas. Elas são cantadas pela Graça Cunha. Pensa sua tristeza, Churato. Lute contra esta escuridão. Churato vai, siga seu dom. Lute com a força do leão. A dublagem brasileira de Churato é conhecida por ser uma das melhores daquela época, mas mesmo assim tomou algumas liberdades de adaptação para algumas coisas que ficariam estranhas aqui no Brasil, como por exemplo o deus Brahma, que aqui virou Brahma, e provavelmente é por causa da marca de cerveja. Além disso, os guardiões Leiga e Kenya tiveram adaptações. O Leiga, como eu falei, no original o nome dele era para ser Rei Garuda, pronunciando como Curara, mas aqui no Brasil ele virou o Rei Carla. Provavelmente isso deve ter acontecido por causa que naquela época vinham as versões espanhóis e deve ter alguma coisa nesse rolo aí e acabou saindo um Carla por aqui. Já o Kenya, na verdade, no original se chama Kuya. E o nome provavelmente é muito melhor, o Kenya mesmo. Bom galera, esse é o nosso vídeo especial sobre o Churato. Então deixa aí os seus comentários e lembranças sobre quando você assistiu lá na TV Manchete ou se você assistiu depois. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos sempre às quartas, sextas e domingos, sempre às 6 horas da tarde. E se você quiser ajudar o canal, tem o sistema de Seja Membro, assim você pode ser membro do clube de canais. É só clicar aqui no botão azul para saber mais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!